Vamos lá, pessoal, mais um exercício de física, dinâmica, forças das leis de Newton, né? De Newton. Bom, o exercício diz: devido à ação de uma força elástica, presta atenção, variável. O gráfico mostra, olha, força, o gráfico da força, o eixo vertical está medindo força elástica em Newton e o eixo horizontal está medindo a distância em 10 a menos 2 metros, tá? Talvez não esteja muito legível, mas aqui está escrito D é 10 a menos 2 metros. O que quer dizer isso? É porque ele está colocando a posição inicial da mola com 5 centímetros e a posição final, XF, final de 2 centímetros. Então, o que aconteceu com a mola? Ela estava aqui, na posição 5 centímetros, e ela estava sendo segura, e alguém soltou, ela volta um pouquinho para normal, e nesse momento aqui, ela está com 2 centímetros. Então, imagine que você pegava um objeto preso numa mola, você esticou até a posição 5, depois 5 centímetros, depois, ao soltar a mola, quer voltar ao seu estado normal, então ele retorna e vai seguindo. Nesse momento foi medido qual é a força elástica. Então mediu-se a força elástica quando estava 5 centímetros de esticamento, né, de deformação positiva, e ele tinha 1000 newtons de força. E isso foi quando ele estava com 5 centímetros. Olha o gráfico aqui, tá vendo? E quando ele estava com 2 centímetros, quando o corpo estava com 2 centímetros, a mola estava com 2 centímetros, ele tinha uma força elástica de 400. Então, esses dois pontos aqui é que nos interessam, porque são os dados do problema. Ele diz que a mola tem uma constante elástica de 2 vezes 10 a quarta newtons por metro. O que é newtons por metro, professora? É a unidade no sistema internacional que é medido a constante elástica. Pode ser medido de outra maneira? Pode. Pode ser medido em centímetros? Em outra grandeza? Pode. Mas o importante é que aqui está no sistema internacional. Por isso que o gráfico tira centímetro, lembra, centímetro é 1 sobre 100, que é a mesma coisa, que é o metro dividido por 100, né? Que é a mesma coisa que 1 dividido a 10 a segunda, e quando você sobe o 10 a segunda, você muda o expoente para negativo, então fica 10 a menos 2 metros, porque realmente é, né? 1 centímetro, quando você divide o 1 por 100, você não consegue dividir, 0, 0, depois mais 0, 0, 1. Então, o que é 0,01? É a mesma coisa na notação científica que 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o que é 2 centímetros é 2 vezes 10 a menos 2. E o que é 5 centímetros? É 5, né? 2 centímetros, né? É 2 a 10 a menos 2. E 5 é 5 centímetros, é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, entenda que é por isso que está aqui dizendo, olha, a gente está colocando 2 centímetros, mas no sistema internacional você tem que acrescentar esse 10 a menos 2 na equação para você ficar no sistema internacional. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo o trabalho. Então, olha o que diz aqui o texto, ó. Calcule o trabalho realizado pela força. Então, o que é trabalho? Trabalho é a energia despendida por uma máquina para realizar um determinado serviço. Então, ela vai despender uma certa força, e no caso aqui da força elástica, ela vai causar deformação na mola. Neste caso aqui, a deformação foi no sentido de diminuir o tamanho do esticamento. Então, ela sai de um esticamento, de uma deformação positiva de 5 para uma
deformação de 2 centímetros. Note que não é a posição natural dela, que a posição natural dela é 0. Mas a gente não está entrando aqui na questão de quando ela tiver com o esticamento 0, ou seja, a mola está relaxada. A gente não quer medir isso aqui. O que ele quer medir é de 5 centímetros até 2 centímetros. Por isso, a gente não vai analisar todo o gráfico, que é um triângulo. A gente vai analisar apenas de 2 até 5. Então, a gente vai analisar essa figura geométrica aqui. A gente pode calcular o trabalho ou a energia realizada, gasta para realizar um certo serviço, como numericamente igual à área sob o gráfico. O que quer dizer isso? O gráfico está aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O gráfico está aqui. É essa reta aqui. Acontece que a gente quer ver este ponto e este ponto. Então, a gente vai analisar esta área aqui. Esta área aqui. E essa figura que eu pintei de amarelo é um trapézio. Então, qual é a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vai calcular o trabalho calculando a área sob o gráfico. Bom, agora vamos reconhecer quem é essas bases maior e base menor. No gráfico, o trapézio está deitado, porque a base maior é essa daqui e a base menor do trapézio é esta daqui. Por quê? Porque as bases de um trapézio são retas paralelas, sendo que uma é maior, por isso a gente chama de B maiúsculo, e a outra é menor, por isso que a gente chama de base com B minúsculo. Ah, professora, mas parece altura. Mas ele aqui está deitado. O trapézio não está, como se fosse assim, né? Ele poderia estar assim, né? Aí aqui seria a base maior e a base menor. Mas o que aconteceu com esse trapézio? Ele deitou, ele ficou assim. Então, essas bases aqui, ó, é essa aqui, e essa base maior é essa aqui. E a altura? A altura, que era isso aqui, está agora aqui. Então, esta aqui é a altura. Então, agora a gente coloca, né, ó, o trabalho abre parênteses, esse tamanho dessa reta aqui. Ora, o gráfico está dizendo, a altura disso aqui, daqui até aqui, é 1000. Mais a base menor é essa reta aqui, o tamanho dessa reta, 400 metros, ou 400 newtons, vezes a altura. Cuidado, olha, gente, a altura está aqui, ó, é esse tamanho aqui. Então, é de 2 até 5, ou seja, 3. 3 o quê? Centímetro para metro, que aqui está em centímetro, mas a gente coloca 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 para ficar no metro, porque a gente está no sistema internacional. Tudo isso dividido por 2. Então, ao invés de eu fazer 3 dividido por 2, não. A gente faz 1.400 dividido por 2 dá 700. Vezes 3 vezes 10 a menos 2. Esse é o trabalho. Consertando para ficar bem bonitinho, né? A gente sabe que 700 é a mesma coisa que 7 vezes 10 a segunda vezes 3 vezes 10 a menos 2. Por que eu fiz isso? Porque 10 a menos 2 e 10 a segunda positivo e 10 a segunda negativo vai dar 10 a 0, que a gente sabe que 10 a 0 é 1. Então, a gente vai eliminar, sobrando apenas o 7 vezes 3, que é, o trabalho vai ser 21 joules. Joules, que é a unidade no sistema internacional para medir trabalho, energia e assim por diante, ok?
Então é só até aí. Muito obrigada. Até a próxima.